agora começou. Veja a criança já pensando no amor, e sorrindo vai, seguindo vai, fazendo um mundo de paz e união, e brincando vai, arando a terra, o solo de uma nova geração. Veja a semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar. Veja o futuro que agora começou. Veja a criança já pensando no amor, e sorrindo vai, seguindo vai, fazendo um mundo de paz e união, e brincando vai, arando a terra, o solo de uma nova geração. A semente que o tempo fez brotar. Veja a infância tem Jesus a orientar, mas o apelo continua assim, vibrando em nossos corações, a dizer a cada um de nós: é preciso eternamente amar. Eternamente evangelize e coopere com Jesus. Eternamente evangelize e coopere com Jesus. Eternamente amar. Caminho sobre modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta
terras da Judeia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Pelas terras da Judeia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos
vibrações fraternais, fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. 9. Pode começar? Pode ir. Então, boa noite, pessoal. A gente agradece muito pelo carinho, né? Então, a gente está dando mais um início agora do nossa reunião pública. Então, para iniciar agora, para a gente receber os fluidos dos bons espíritos, vamos fazer nossa prece. Depois da prece, a gente faz a apresentação do nosso palestrante da noite, né? Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Jesus pela vida, agradecer pela oportunidade de poder agora elevar os pensamentos aos amigos espirituais que velam por nós, trazendo aos nossos corações todo o carinho, energias balsâmicas que nos envolvem nesse momento, envolve nosso irmão que vai conduzir a reunião pública dessa noite, que ele possa sentir agora em seu coração esses fluidos magnéticos. Então, mais uma vez, Senhor, agradecemos pela vida e fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, antes da gente chamar o nosso irmão Júlio, né, a gente gostaria de relembrar a nossa campanha que a gente está fazendo esse mês agora de maio e junho, né, que é a campanha do agasalho, né, e dos cobertores. Então, agora a gente está notando aí que está bem frio, nossos irmãos em situação de rua, precisa bastante desses cobertores. Então, se alguém interessar a doar, então a gente pode buscar esse material e tem uns telefones, depois a gente vai passar no final, que é só entrar em contato que a gente pode pegar esse material, ou se vocês também podem deixar e conhecer nossa casa lá, o Grupo Espírita Irmã Paula, lá na Avenida Rural 837. Então, hoje, com o tema Morte e Desencarne, hoje da cidade do Pratinha, ele falou que pode falar, né? Então, nosso irmão Júlio Carvalho, tão esperado aí, então ele vai conduzir para a gente o tema Morte e Desencarne. Ô, Júlio, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Então, pode ficar à vontade. E hoje, pessoal, 30, 40 minutos, e no final, se alguma pergunta, tá? O Júlio vai estar à disposição nossa hoje aqui, tá bom? Então vamos lá. Boa noite a todos, a nossos irmãos do Centro Espírita Irmã Paula, a todos grandes, todos aqueles que estão assistindo a gente nesse instante. É um prazer estar aqui hoje para a gente falar sobre um assunto muito interessante, que foi o tema proposto pela casa, que é morte e desencarne, né? Que muita gente confunde, usa as duas expressões pelo hábito, mas muitas das vezes nem sempre quem está enfrentando o processo da morte realmente desencarnou, embora sempre para desencarnar,
né, precisa estar morto na concepção da palavra, ao pé da letra aí. Então, o que seria morte e desencarne, né? E a gente tem falar sobre morte e desencarne no momento desse é até interessante. Não é porque a gente está passando por uma pandemia que tem números expressivos, né? Toda vez que a gente vê lá no jornal, hoje foi confirmada tantas mortes no país, nós ficamos assustados, né? E é tão interessante que muitas vezes nós espíritas nos assustamos com o termo morte. Isso traz para a gente um certo temor. É uma palavra de fato feia, né? Morte. Ninguém gosta de falar dessa palavra. Porque significa o fim de algo. Significa, né, o término de algo e bem sempre relacionado à vida. A gente poderia dizer que a gente morreu por dentro, que nosso amor morreu, mas sempre o termo morte, ele dá para a gente um certo temor, porque a gente sempre o relaciona com a vida. Vida e morte. Mas o que seria morte de verdade? E o que seria desencarnar? Então, a gente tem deparado com essa palavra constantemente, e a morte, realmente, ela está muito relacionada com a palavra desencarne, embora tenha sentidos diferentes. A morte, né, ela é uma palavra usada para dar o fim de algo. Acabou, cessou, ou seja, morreu. Ali termina algo. Tudo que é matéria passa pelo processo da morte. Tudo que é vida física passa pelo processo da morte. A gente pode, então, pegar desde um gafanhoto a um ser humano, a uma planta, uma árvore. Tudo que pulsa vida passa pelo processo inicial da vida, onde ele nasce, cresce e, enfim, chega a um momento em que sua morte é decretada pela falência dos órgãos, como diz lá o Livro dos Espíritos, né? A insuficiência dos órgãos. Geralmente, né, já não se pode mais ter qualidade de vida ali presente no organismo, os órgãos deixam de trabalhar. Sempre vai ter uma causa-morte de algo. Por exemplo, o Covid, por exemplo, 19, é uma causa-morte de quem o tem, de quem seja infectado, e esse vírus passa a fazer falar mais alto ali no sistema, né? Assim, pela sua influência, faz com que os órgãos parem, seja qual for. Mas todos nós, encarnados, teremos a morte do corpo físico. E todos nós teremos causas diferentes. E isso não faz não faz nenhum, porque está decretado que então que toda vida física chega ao fim, toda vida criada física, materialmente, e quando a gente daqui a pouco a gente vai chegar nessa questão, ela chega a um fim. Então, um livro que eu estou aqui na mão, ele vai ter um fim, né? Embora ele seja uma matéria inanimada. Ele não tem espírito. Ele tem, talvez, energias do dono dele, de quem o leu, emocionou com esse livro, mas ele não tem sentimento, porque ele não tem espírito. E aí que está a diferença entre morte. Porque a morte, ela chega ao fim de tudo que existe. As estrelas, por exemplo, né? Elas chegarão, um mundo material chegará um momento em que ele deixará de existir, chegará ao seu fim. Mas como estamos falando hoje, né, de desencarne relacionado, então a gente está falando de espírito. O espírito não precisa mais ficar naquele corpo. Ou seja, ele cumpriu com um determinado tempo de existência física em que foi determinado para que ele vivesse. Então ele precisa retornar à verdadeira morada, que é a vida espiritual, e o corpo, porque o corpo então já está no momento de deixar de existir, de viver. Vai virar aqui. Todos nós vamos virar, todos nós vamos chegar um dia, seja como disse, qual motivo, ou diferentes idades. Isso tudo está relacionado, então, com a necessidade do espírito que habita o corpo físico, que é o único que morre nessa questão. Desencarnar é deixar de ter laços com o corpo físico, com a carne. E por isso esse nome. Acho tão interessante, né, que olhando do ponto de vista do bom humor, há pouco tempo atrás um amigo falou assim, nossa, eu estou ultimamente,
que quando eu chegar ao fim da existência eu vou desembainhar. Mas não é pelo termo de carne. Muitas das vezes, muitas pessoas fizeram piada com essa expressão muito usada pelos espíritas. Ah, desencarnou. Ah, que nome estranho, parece que está descarnando algo. Mas é deixar de fazer parte da carne. Ou seja, é deixar de ter laços entre si. Ele saiu do corpo de carne, portanto, ele desencarnou-se. Diferente de morrer. Porque, às vezes, o corpo morre. O corpo. Mas o espírito ainda está ligado ao corpo. Ele não deixou ainda o corpo físico. Ou seja, nem sempre morrer quer dizer desencarnar. Embora desencarnar depende do corpo estar, né? Ou seja, morto na matéria. A gente fala assim, mas quais são os motivos que pode acontecer em que o espírito não deixa o corpo físico? Já que desencarnar nem sempre, ou seja, deixar de ter laços fluídicos com esse corpo é desencarnar, porque que nem sempre, mesmo o corpo estando morto, o espírito ainda não deixou esse laço de carne, por causa do excesso de apego a esse corpo. A gente vai recorrer a livros. André Luiz, por exemplo, tem inúmeros relatos de processos reais de desencarne, ou seja, às vezes o espírito estava ligado ao corpo há muito tempo, inclusive até mesmo acompanhando a podridão do corpo, o desenrolar ali. Tanto que há relatos nos livros de espíritos que sentiam até mesmo a podridão do corpo, o cheiro fétido ali, porque ele não havia ainda deixado os laços com esse corpo. Isso ocasiona-se principalmente quando existe um apego exagerado à matéria, quando a criatura não quer morrer. Ela acha que deveria ficar aqui para resolver os seus problemas. Está apegada às sensações que o corpo traz. Isso, aquilo que André Luiz destaca nas suas obras como um dos pontos de grande desequilíbrio: alimentação, sexo, tudo isso muito relacionado com esse apego ao corpo físico. E muitas vezes os espíritos tinham dificuldade de deixar esse corpo físico. Ele estava com o corpo morto, mas não estava desencarnado. São processos diferentes e que deveríamos estudar. Lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, obra importantíssima, a quarta obra das obras fundamentais da doutrina espírita, que Allan Kardec trouxe para nós, a gente vai encontrar inúmeros relatos de espíritos felizes, vidas, criminosos. Ali, cada relato fala da sua condição moral. E cada um deles, de acordo com a sua, teve um processo diferente entre morte e desencarne. É possível, por exemplo, que muitos irmãos, no ato da morte do corpo físico, já ocorreu o desencarne. Muitos, entretanto, não. Justamente por causa do apego. Porque o apego sempre ele estabelece os argumentos ainda. É muito comum, por exemplo, então, que o espírito, inclusive, sinta até mesmo sensações materiais presentes ali, como eu já disse, tanto do questão do túmulo, mas muitas das vezes eles nem acham que estão, de fato, desencarnados. Tamanha é o apego, tamanha é a ilusão que ainda se sobrepõe à Terra. Que ainda possuem, que depositaram. Onde está teu tesouro, ali estará teu coração. A gente poderia dizer da mesma forma. Apego, ali estará nosso espírito. Nós somos espíritos, né? Quando eu digo nosso, é só uma forma de reverenciar o espírito. Porque nós não podemos falar, nossa, eu tenho um espírito. Não, eu sou. E a condição desse apego é o que está. É triste pensar, não é? Falar assim, nossa, mas não é possível que no momento que meu corpo morreu, eu ainda vou ficar ali preso a ele? Isso é muito triste. Eu não quero isso para mim. Então a gente precisa melhorar muito a nossa conduta do dia a dia, aos apegos, o que a gente está colocando acima de tudo, acima de Deus, à frente de interesses espirituais. Então a gente vai em André Luiz, na coleção André Luiz, 16 livros importantíssimos para a doutrina espírita complementar,
A gente vai ali, a gente observa, então, inúmeros relatos de espíritos que André Luiz tenta socorrer com sua equipe, que estavam apegados ao corpo. Da mesma forma, fala de situações felizes, de espíritos que estavam doentes e que os espíritos já preparavam já esse desenlace do corpo físico há muito tempo antes. Eu sempre falei o seguinte, como estudioso da doutrina espírita, se fosse para me escolher um modo de morrer, o corpo físico e desencarnar, eu preferiria pela doença. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas que triste, ficar ali doente. É a melhor forma de preparar o espírito, talvez. Porque há tempo ainda para o arrependimento, para a conscientização da criatura. E é por isso que muitas vezes, não que estejamos romantizando doenças, mas é por isso que muitas vezes a oportunidade da doença para o espírito, que para o corpo realmente é um desastre, é uma tristeza, mas para o espírito é uma ascensão, uma oportunidade de ascensão muito grande. Porque ele começa, então, a trabalhar por dentro. Muito diferente é se, de repente, eu dou um infarto fulminante e acordo do outro lado do plano espiritual. Eu tenho que estar muito preparado, não tem? A gente não fala, por exemplo, que a gente quer ganhar na Mega Sena. Muita gente joga na Mega Sena. E quando vem o resultado, às vezes, já vimos muitas vezes pessoas que ganharam e falaram, nossa, ela leva aquele susto forte que ela chega quase a desmaiar. Da mesma forma, é acordarmos do outro lado de repente. Mas tudo isso não tem nenhuma importância se nós, durante a encarnação, em que há vida física, juntamente com a vida espiritual, onde unificou corpo e espírito para experiências de amadurecimento espiritual, essa é a intenção da reencarnação. O importante é que eu seja ali um homem de bem, descrito no Evangelho segundo o Espírito. Ah, mas ninguém consegue ser. A gente não consegue ser agora, que nós estamos ainda em condições muito inferiores. Mas a gente deve começar a praticar aqueles ensinos. É por isso que morte e desencarne, embora tenha entre as suas tristezas, essas palavras, tem uma grandiosidade muito grande, porque entre morte e desencarne existe vida o tempo todo. Existe uma vida. Muito bom seria se essa vida fosse recheada de experiências positivas, em que o desencarne do espírito, onde o corpo morre, fosse de fato a conclusão da existência brilhante. Não para as concepções humanas, onde teríamos títulos, onde teríamos inúmeras vantagens em relação ao mundo material. Brilhante, digo, da forma de ter praticado aquilo que aprendemos com o Evangelho, aquilo que aprendemos com o Cristo, que tem nos ensinado tantas, mas tantas coisas positivas que nós temos deixado de lado ao longo da existência física. Bom seria se morte e desencarne trouxesse para nós nova esperança de prosseguimento da evolução e não de encontro com a realidade, onde a gente vai lamentar as oportunidades perdidas, que é muito relatado pelos espíritos. Porque passamos na Terra uma existência em que criticamos, em que julgamos, em que fizemos tudo aquilo que foi recomendado não fazer, onde não nos preocupamos com a reforma íntima. É por isso, meus irmãos, que a gente não pode deixar, então, que a esperança morra dentro de nós, para que nós possamos, nesse instante que estamos atravessando, cultivar vida mais do que nunca, e não a morte dos sentimentos, da moralidade, da esperança que nós precisamos ter no dia a dia. É preciso, mais do que nunca, a gente refletir sobre vida e morte, mas muito além do que vem depois disso tudo. Porque o desencarnar, a gente não vai conseguir desencarnar bem. A gente não vai nem conseguir desencarnar, talvez,
se a gente continuar dando valor a tantas coisas que esse mundo tem nos apresentado, a tantas sensações que compramos, conquistamos, que fazemos dia a dia, sobre o peso de perder as oportunidades verdadeiras de satisfação espiritual, do bem praticado, do perdão trabalhado, do amor em ação. Então aí a gente consegue então entender melhor um pouco o que é morte e o que é desencarne. E muita gente fala assim: "Ah, tá bom, mas veja bem, qual que seria então o processo em que alguém que não conseguiu desencarnar, ou seja, o espírito não conseguiu deixar o seu corpo ainda, suas sensações terrenas, o que seria melhor para eles?" É o momento em que o espírito, né, ele está em encontro com ele mesmo. Ou seja, é um momento em que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. O que nós mais podemos fazer é a oração. Por exemplo, já paramos para pensar que ali durante o velório é um momento muito precioso para os espíritos estar trabalhando, o desenlace do espírito. Quando a gente vai lá no livro do Céu e Inferno, já citado aqui, o 4º livro do Pentateuco Kardeciano, obra fundamental, básica, como a gente fala. Pouco tempo aprendi na palestra que a gente não deveria falar obra básica, que básica parece ser muito simples. Mas obra fundamental. A gente tem relatos de espíritos que ficavam presos aos seus corpos, mas temos relatos interessantes de espíritos que comunicavam, inclusive, na presença ainda do seu corpo. Enquanto o corpo estava sendo sepultado, o espírito estava comunicando. Tem que ter uma condição muito boa para esse despertar. Mas o que poderíamos fazer para aqueles que achamos que ainda não desapegou do corpo, que estão presos nesse sofrimento? Oração. Uma oração sincera, mas sempre lembrando que nesses casos já é quase que uma colheita do próprio espírito, da vida que ele teve. Mas o quanto é importante a gente ter um comportamento com nossos irmãos. Com esses nossos irmãos que se foram de maneira abrupta, pelo suicídio, por um acidente. E muitas vezes a gente quer saber o que aconteceu no velório ou na hora da notícia. Nossa, seu amigo desencarnou. Aí você começa a gerar aquele monte de sentimento negativo, de pergunta, de questionamento que não é necessário para aquele momento. Na verdade, não é necessário de jeito nenhum. E o espírito está ali esquecido. Encontra grandes dificuldades para encontrar na nova realidade que ele se situa. É importantíssimo que nós tenhamos uma mentalidade diferente sobre isso. Que nós começamos a trabalhar na nossa mente, sabe? Uma forma de poder ajudar esses nossos irmãos, de podermos estarmos pensando na condição que eles precisam naquele momento, que é de instrução, que é de oração, que é de paz, que é de conforto. Porque o processo entre morte e desencarne pode durar segundos ou até mesmo anos, como a gente vê em relatos trazidos pelos livros. Mas como a gente não tem acesso a esses dados com facilidade, é importantíssimo que nós sempre, então, direcionamos nossas orações, nossos bons sentimentos a esses nossos irmãos. Então qual seria a melhor maneira, então, de termos uma boa morte, entre aspas, ou seja, o corpo deixando a sua passagem pela Terra e encontrando a vida espiritual, atravessando nesse processo ou desencarne, como eu já expliquei anteriormente. Como seria a melhor forma, então, de não estar apegado a esse momento, quando eu desencarnar, quando eu morrer no corpo físico? As boas obras praticadas durante a vida física. O pensamento. Vamos lembrar Chico? Chico dizia o seguinte: morrer, ou seja, desencarnar, é continuar sendo a mesma criatura, só que em condições diferentes. Ou seja, a gente não vai apagar o corpo físico aqui e porque a gente está se libertando de um corpo físico, transformarmos em anjos ou demônios. Não, vamos continuar como estamos aqui. Se você acordou infeliz hoje e reclamou de tudo,
Não é desencarnando, a situação vai te fazer diferente, não. E muita gente fala assim, nossa, eu queria tanto morrer porque eu não aguento mais essa terra. Vai continuar de igual para pior. Na verdade, pode continuar pior. Porque se a lamentação é o barco pelo qual nós estamos remando, a gente vai acordar do outro lado e vamos lamentar das novas condições que encontraremos. Quais? Irmão X, por exemplo, retrata inúmeras vezes nas suas crônicas a decepção de acordar do outro lado da vida para muitos espíritos. Inclusive, ele trazia isso até em números, era extremamente interessante. O que você fez lá? O encontro esperado com os mentores, com os guias que nos direcionavam aqui na Terra, a nos dizer que estávamos fracassados, a dizer que você perdeu uma oportunidade grandiosa lá, ou seja, o encontro com a verdadeira realidade, onde não se pode ter mais fuga, porque voltamos à verdadeira vida, à verdadeira morada nossa, o verdadeiro estágio nosso. Nós somos espíritos em experiências terrenas e não corpos em experiências espirituais. Então, a gente vai dar de encontro com a... Então, a melhor maneira é a gente trabalhar moralmente para que, se nossos dias estão mais felizes, se a gente vier a desencarnar, a gente vai ter uma vida feliz no plano espiritual também. Ou seja, esse nosso estágio que nós estamos é o mesmo que seguirá pós-desencarne. Como, então, já lembrado, a morte ela é inevitável. O desencarne também acontecerá em algum momento. Mas não são as mesmas coisas. E por isso, então, meus irmãos, nesse momento de aprendizado que tivemos aqui hoje, né, durante esses 30 minutos, a gente ter consciência, então, que se são diferentes, a gente não ficar pensando nos outros, mas em nós mesmos. Como estamos preparando para morrer, para deixarmos esse corpo. Porque morrer, a gente não vai morrer. Esse corpo que vai para a academia, esse corpo que nós estamos preparando tanto, que estamos tão envaidecidos. Será que preparamos o nosso espírito da mesma forma? Será que estamos levando em consideração tudo aquilo que aprendemos na casa espírita? Tudo aquilo que ouvimos no Evangelho? A gente tem, né, uma triste mania, às vezes, de estar na casa espírita e ouvir as orações, a oração final, que sempre, na boca do espírita, de nós espíritas, ela é assim, de ensejos, do bem. E quando a gente sai lá fora, né, a gente encara um trânsito terrível, e aí a gente começa a ficar estressado, a gente já pega uma chuva, o frio, está todo mundo reclamando do frio, o calor, que todo mundo reclama do calor. A gente vai dando importância demais às pequeninas coisas. E a preciosidade da vida, que é o que verdadeiramente deve importar-se para nós, porque a morte vale muito pela vida, ou seja, a boa morte vale muito pela boa vida que tivemos, pela vida que tivemos no bem. A gente não está pensando sobre isso. Aterrorizamos de uma pandemia que mata, que traz números todos os dias assustadores, mas a gente ainda não parou para pensar que é um assunto que devemos lidar com naturalidade, vida e morte. Eu ouvi, por exemplo, de pessoas, tanto o descaso quanto o medo. O medo, ele não vai adiantar, ele não vai resolver nossos problemas nesse instante. Quem está desencarnando de pandemia tem uma condição diferente? Não. Poderia ter sido o momento? Sim. A gente... Existe o suicídio inconsciente. Comi demais, desenvolvi doenças, sabendo que seria um problema. A maioria dos cânceres são de maneira buscadas e não kármicas, não tragos de experiência de outra vida. Se eu me entrego demais ao vício da bebida, ao consumo exagerado de carnes, de conservantes, eu tenho muito mais propensão de ter um câncer. Se eu vivo de forma desregular, eu tenho muito mais propensão a ter uma vida desequilibrada, prejudicando meu próprio corpo. E o corpo é importante para essa experiência. A gente não pode esquivar-se da matéria se estamos no mundo material. Mas não das sensações dela, mas o cuidado que ela traz.
Então, é por isso que é importante se cuidar nesse instante de pandemia, porque a gente está preservando, criando um instinto de preservação, de preocupação com o outro, que gera o sentimento de amor ao próximo. Então, meus irmãos, antes de tudo, de falarmos de vida e morte, morte e desencarne, o tempo todo, a vida é o que importa nessas duas palavras, para fazer com que esse processo seja menos turbulento para nós. Porque, de alguma forma, turbulento, de certa forma, será para todo mundo. Alguns vão ver flashes da sua vida, a maioria do que fez, como uma consciência que busca reviver os momentos. Alguns chegam ao fim da existência física, antes do corpo morrer, com a consciência extremamente pesada pelas oportunidades que teve. Muitos chegam ao fim da existência sem saber que a existência estava logo ali no fim. De repente já não está aqui mais o corpo. Muitos chegam ao fim da existência de uma maneira triste, decepcionada mesmo com Deus, porque se entregou tão simplesmente ao pessimismo, à tristeza, ao medo. Teve tantas fugas. E outros tantos chegam ao fim da existência com a consciência tranquila, porque viveu cada dia fazendo o melhor de si. Morte e desencarne. Então, espero que nós tenhamos aprendido muito sobre isso hoje. Saber que morte é tudo que é o fim da matéria, no nosso vocabulário espírita, e que o desencarne é o momento que o espírito desenlaça desse corpo de carne. Não tem nada a ver com o outro, quando a gente estuda mais profundamente. Podemos ter um corpo morto sem estarmos desencarnados. Embora desencarnados, não podemos estar sem o corpo parar de funcionar, ou seja, sem ele morrer, parar de funcionar seus órgãos. Mas a maior reflexão da noite também vale a pena, para que a gente não só aprenda as diferenças técnicas entre essas duas, mas como chegar a essas duas palavras que vamos ter que atravessar um momento ou outro, e que a gente precisa entender que entre elas existe, antes de tudo isso, existe vida, oportunidade reencarnatória. Quem tem medo da morte é um livro de Richard Simonetti, que tem ajudado muitas pessoas ao longo das décadas, um livro comum nas bibliotecas espíritas, que trata de uma maneira divertida esse assunto. Se você tem mais dúvidas sobre isso, procure estudar Allan Kardec. E procure também Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Leon Denis, Depois da Morte, outro livro extremamente recomendado. E vamos estudar para a gente aprender as diferenças entre uma e outra situação, mas principalmente lembrar que todas as questões que nos envolvem nos volta para uma necessidade moral da situação. A gente agradece o carinho, né, do Centro Espírita Irmã Paula. Eles pediram essa palestra de 30 a 40 minutos, que é um tempo excelente para a gente desenvolver um tema, para que a gente tenha, inclusive, dúvidas, para a gente buscar estudar depois. É importante a gente sempre buscar estudar, sempre ler. A gente está ouvindo muita palestra, ouvindo muito, assistindo muita lives. E a gente precisa pegar os livros também e ir tirando nossas próprias dúvidas, buscar se interessar. E é um prazer estar aqui com vocês. Pois não, Mauro? Se eu conseguir responder, eu estou à disposição. Aqui, Júlio, então, a Fabiana Rocha, a primeira pergunta é assim, ó, o que acontece com quem não quer deixar o corpo físico? Ele é obrigado a ir depois de um tempo? Então, essa é a pergunta dela. Olha, Fabiana, a obrigação ela se torna uma necessidade a partir do momento que ele cansa de sofrer. São situações que podemos comparar à nossa vida.
Quantas vezes atravessamos situações em que nós não queremos desapegar? Um relacionamento, algo, uma tentativa frustrada, né? De um trabalho, de um sonho material, e que, de repente, a vida nos leva a entender, com o tempo, que o melhor é caminhar, seguir. Da mesma forma, o espírito exausto de sofrer, quando é apego, quando a raiz de todo sofrimento é o apego, seja em que for o sofrimento. A raiz de todo mal, do sofrimento, da dor, é o apego. Então, chegará um momento em que a gente cansa de sofrer. É como se fosse uma dor de cabeça. Estou sentindo a dor, não vou tomar um analgésico. Aí ela começa a doer, 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 até que eu decida pela medicação. O espírito vai chegar um momento em que ele vai ver que isso é o melhor. É assim que a gente trabalha nas reuniões de obsessão, por exemplo, nas reuniões mediúnicas. Os espíritos comunicantes estão, às vezes, décadas ou até séculos desencarnados, apegados à sua última existência, ao ensejo da vingança, e aí eles decidem, então, deixar aquilo para trás, porque eles querem seguir, né? Eles não querem ficar para trás mais, parados, estagnados no sofrimento. Tem a pergunta agora da vovó Quitéria, nossa vovó Quitéria aqui. Então, sabendo do resgate coletivo dos irmãos desencarnados na pandemia, como entender o desligamento tão rápido, já que nem o tempo do velório tem sido dispensado? Olha, a espiritualidade trabalha com inteligência para a situação, né? Antes a gente ouvia muito que era importante o velório, né? Até tinha uma amiga muito querida, uma senhora idosa, que já desencarnou há mais de 10 anos, que ela sempre pedia família. Ela era espírita. Ela falava assim, olha, quando desencarnar, eu quero 24 horas de velório para me ter certeza que eu não vou ser sepultada junto com o corpo. Ela tinha esse temor e ela achava que isso era importante para ela. Mas a espiritualidade trabalha de acordo com as necessidades, né? Então, assim, a necessidade são as necessidades dos homens e dos espíritos, elas são conjugadas. Por exemplo, a gente não está acostumado a ver palestra online, mas imagina se não existisse as lives, as palestras online, quanto a gente ficaria distante dos ensinamentos, dos aprendizados. Ou seja, o momento, né, esse desencarne tão rápido que a gente vê pelo Covid-19, às vezes a pessoa começa a desenvolver os sintomas e já desencarna, não tem como despedir. Isso afeta o espírito. Depende da condição moral do espírito, diante da sua provação a ser atravessada. A gente tem que entender isso também. São, talvez, a condição do espírito de passar por essa situação e pela situação inteira estudando. Mas sempre a espiritualidade trabalha conjugando as necessidades dos homens. Se a ciência, que também é a voz de Deus, inclusive o espiritismo é ciência, filosofia e religião, se a ciência recomenda que não seria legal, não é interessante nesse momento ter velório, não é interessante nesse momento isso acontecer com vítimas da pandemia, é porque, de certa forma, eles possuem razão e a gente nunca sabe das necessidades específicas, né, de cada espírito, mas sempre a espiritualidade trabalha de acordo com a condição que o espírito precisa atravessar e que a humanidade precisa encarar. Ô Júlio, tem mais uma da Fabiana Rocha. Ela pergunta assim: a mãe sente quando o espírito do filho que não aceitou a morte está por perto? Olha, eu já vi casos que sim, que não. Uma vez, por exemplo, eu tive uma reunião de psicografia numa cidade no interior aqui de Minas, e a mãe chegou perto de mim e falou assim: eu tenho certeza que meu filho vai escrever. E aí o filho estava próximo a ela, num estado de sofrimento. A irmã depois chega perto de mim e fala assim: eu tenho certeza que ele não vai escrever, porque meu irmão não está bem. Minha mãe tenta colocar isso na cabeça dela, porque a mãe quer sempre o bem do filho. Mas sempre a mãe tem a sensação, porque é uma ligação muito profunda, muito intensa. Embora
essas condições entre filho desencarnado e mãe encarnada, depende não só dessa sensibilidade materna, mas como a gente fala de dois planos diferentes, físico e espiritual, a mãe precisa ter uma certa mediunidade, uma certa sensibilidade mediúnica para perceber o estado espiritual do filho, porque não seria exclusivo só para o filho. Mas sempre o coração da mãe quer o filho bem, mas sim, a mãe pode sentir, inclusive, quando ele não está bem, porque a gente também não pode só falar de questões de sintonia, já que a gente desdobra à noite quando dormimos, é quase um desencarne todos os dias, né? Em que a gente tem encontros espirituais e pode ser nos revelado essas situações de nossos entes queridos, inclusive da mãe para o filho. Então, a mãe pode sentir sim, porque a mãe ela tem uma ligação muito forte com a sua criação, que é seu filho, o amor envolvido, a preocupação envolvida. Então, assim, o sentimento está muito voltado para aquilo. É quase que um ritual, uma concentração constante em relação ao filho desencarnado. Então, pode sim, pode sentir sim. Para a gente concluir agora com as perguntas, né? Para a gente no tempo aí, ou você pode ficar até meia-noite, que o pessoal está mandando pergunta até aqui. À disposição. A Simone Costa, ela faz a seguinte pergunta assim. Não, Mara Oliveira, né? Que esse monte já foi feito, né? Se algum espírito leva mais tempo para fazer o desligamento, então, como os mentores estão fazendo nesse período de pandemia? Pois não está tendo tempo para tendo velório do corpo para fazer o desligamento. Então, a mesma preocupação, acho que você já comentou sobre isso, né? É aquilo que eu disse, né? Que as necessidades de homem e de espírito se conjugam de acordo com o seu momento. Então, eles podem estar trabalhando isso com outros meios. Lembrando que o espírito tem sempre as suas necessidades de passar por essas e outras situações. A gente agradece pelo carinho, pela prontidão, na hora que a gente convidou, aquela questão, a assessoria, o pessoal foi muito gentil com a gente. Então, assim, já fica o convite, tá? O pessoal que passa aqui já deixa o convite, agora online, depois pode ser presencial também, né? Então, nesse momento agora, então a gente vai, tá gravado aqui, então a gente vai deixar gravado, porque já... Então, o que acontece? Agora, nesse momento, a gente vai fazer o passe coletivo. Então, a gente gostaria que você fizesse a prece para nós, aí o pessoal em casa, vamos vibrar, vamos pensar nas melhorias, né, física, espiritual. Então, aí você fica à vontade, você faz a prece para nós. Bem? Com certeza. Então, eu queria agradecer a todos o imenso carinho conosco, dispensado a nós que não merecemos tanto carinho, né? E que somos seres defeituosos ainda, tentando aqui transmitir alguma coisa que estudamos, não sabemos, não somos professores. Quer dizer, Herculano Pires, ninguém é professor de espiritismo. E já dizia o Chico que era um cisco, né? Se o Chico era um cisco, que sobra para a gente que está aqui ainda irritadiços, ainda preocupados, ainda em situações de insatisfação, de queixa. Então, nesse momento, vamos tentar elevar nossos pensamentos acima de tudo que está acontecendo, no cenário político, o cenário da pandemia, cenário, tudo, o nosso cenário íntimo, sabe? Não importa quantas vezes a gente errou, quantas vezes nós deixamos as coisas para o lado. O importante é que daqui para frente a gente pode fazer um novo fim, dizia Chico. Aquele que olhava sempre para a esperança. Porque Jesus tinha esse sentimento. Ele não pensava no que tínhamos feito, provavelmente estávamos lá reencarnados ou não, mas ele não pensava, olhando para uma pessoa, o mal que ela era, o mal que ela tinha feito. Ele imaginava ela uma criatura renovada. Assim ele fez com Dimas, no momento da crucificação. Assim ele fez com Maria Madalena, no momento do julgamento, em que ela poderia ter sido apedrejada. Ele simplesmente amou. Jesus estava entre os feridos, os leprosos, de corpo e de alma. Jesus estava entre aqueles que mais
não estava numa bancada vestido de um conforto que ele poderia ter, de um poder que ele poderia ter. Jesus era um príncipe da paz, um rei do amor, com a coroa de espinhos, e nos transformou tanto a nos pedir que o seguíssemos, nos implorou, de certa forma, vamos junto ao reino dos céus, vamos buscar sermos mais humildes, mais dóceis, afáveis. Vamos parar então, meus irmãos, dessa briga que estamos tendo uns com os outros, essas brigas que fazemos em nome de homens, para defender homens, essas brigas que temos com nós mesmos diante da falta de coragem nossa de encarar o universo, de olhar e falar, se eu preciso trabalhar, eu preciso renovar meus sentimentos.